Abra sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6. Nós começamos desde o João capítulo 6, versículo 22, nós começamos daí, praticamente meditando versículo por versículo. Agora nós vamos nesta pregação meditar do versículo 52 até o 59. E amanhã nós terminamos do 60 ao 71. Então agora João 6, de 52 a 59. Vamos ler juntos? A essas palavras, os judeus começaram a discutir dizendo... Vejam, palavras tão lindas que Jesus falou, palavras tão bonitas, tão fortes, em vez de gerar conversão, em vez de gerar mudança de vida, em vez de gerar esperança, está gerando murmuração, como nós vimos na pregação passada, e agora discussão. Então, a essas palavras, os judeus começaram a discutir dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Prestem atenção, eles estão entendendo certinho. Ou seja, ele está falando da sua carne mesmo. Mas como é que a gente vai comer sua carne? Agora a gente vai devorar ele? Vamos avançar sobre ele e comê-lo? Veja que eles estavam entendendo exatamente, era o que Jesus estava dizendo: vocês vão comer a minha carne. E isso está gerando murmuração, isso está gerando confusão, isso está gerando discussão. Então, para aqueles que leem este texto dizendo assim, Jesus está falando somente num sentido espiritual, não. Jesus está falando de verdade, você vai comer a minha carne. Versículo 53. Então Jesus lhes disse, Jesus não arredou o pé porque eles estão ficando furiosos. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. E aí Jesus pega pesado, e digo mais, se vocês não comerem dessa carne, vocês não terão vida. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Olha que coisa linda. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. Versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Está claro, gente, essa palavra? Depois de tudo que vocês já ouviram as outras pregações, fica mais fácil de entender este texto agora. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum.
palavra da salvação. Dê um beijo na sua Bíblia e aplauda essa palavra. Versículo 52. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos a comer a sua carne? Cirilo de Jerusalém, por não entender espiritualmente as suas palavras, os judeus ofenderam-se e recuaram, pensando que o Salvador os estivesse incitando ao canibalismo. Ora, havia no Antigo Testamento o pão da preposição, mas aquilo, por pertencer ao Antigo Testamento, está concluído. Na nova aliança há o pão do céu e o cálice da salvação, que santifica o corpo e a alma. Pois assim como o pão corresponde ao corpo, o verbo corresponde à alma. Portanto, não pensem neles como mero pão e vinho. De acordo com a declaração do Senhor, são corpo e sangue. Diga comigo, não é mais pão e vinho. De acordo com Jesus, é seu corpo e seu sangue. Cirilo de Jerusalém continua: e se nossos sentidos sugerem o contrário, que a fé te confirme. Não julgues a questão com base no paladar, mas pela fé. Tenha a certeza inabalável de que te foi permitido receber o corpo e o sangue de Cristo. Amado irmão e amada irmã, Jesus não está dando agora comida ao nosso paladar. Então não é que agora você vai sentir o gosto de Cristo no seu paladar. Não é que você agora vai sentir o gosto da bebida de Cristo no seu paladar. Esta comida só percebe quem tem fé. Então, para comungar a Eucaristia, é preciso de fé. Quem não comunga com fé, para ele não está valendo de nada, para ele é um pãozinho da missa. Então, para comungar a Eucaristia, preciso de fé. É alimento para a alma, não é alimento para o corpo, é alimento para a tua alma. E eu pergunto a você: você está precisando de alimento para a alma? Você está precisando de alimento para a alma? O melhor alimento que tem para a alma é a Eucaristia. Frei, então significa que se eu preciso de alimento para a alma, basta eu ficar diante do Santíssimo Eucarístico? Sim. Frei, então quer dizer que se eu estiver precisando de alimento para a alma, basta eu comungar Jesus na Eucaristia? Sim. Não existe alimento melhor. Você pode conversar com o padre, mas comungar Jesus na Eucaristia é melhor do que conversar com um padre. É melhor do que qualquer outra coisa que você possa fazer. Eu vou rezar o rosário. Você vai rezar seu rosário, vai alimentar sua alma, vai. Mas nada melhor do que a Eucaristia, nada melhor do que a missa. Mas é preciso comungar com fé. Daqui a pouco, às 16h, vocês terão uma missa aqui. É o melhor momento do nosso dia. Porque vocês vão comungar a carne de Cristo. Meu sangue é verdadeira bebida, a minha carne é verdadeira comida. Amém? Versículo 53. Então Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Cirilo de Alexandria continua:
como ele lhes dará sua carne para comer? Ele ainda não lhes disse, pois sabia que estavam em trevas e que neste estado jamais poderiam compreender o que é o inefável. Eles estão querendo entender como é que nós vamos comungar, como é que nós vamos comer a sua carne. Isso é canibalismo. Se eles estivessem abertos, talvez Jesus explicaria como que se daria isso. Mas eles não estão prontos. Eles estão nas trevas. Escuta o que o Frei vai falar. Tem gente que não está pronta para comungar. Tem gente que você gostaria que comungasse, mas ela não está pronta para comungar. Esse povo aqui não está pronto para comungar, porque eles não querem sair das trevas para a luz. Eles querem ficar nas trevas, e se você quiser ficar nas trevas, não tem por que comungar. A comunhão é só para quem quer sair das trevas. Então tem gente da sua família que não está nem um pouquinho preocupado em sair das trevas. E se ele não quer sair das trevas, ele não precisa comungar. Ele não deve comungar mesmo. A comunhão é só para quem quer sair das trevas. Diga comigo, a comunhão é só para quem quer sair das trevas. Se quer continuar nas trevas, é melhor não comungar. Cirilo continua: mas o poder de aprender adequadamente segue-se àqueles que creem. Portanto, era justo que a fé primeiro se enraizasse neles, antes de entenderem. E por isso, eu suponho que o Senhor se absteve de lhes dizer como lhes daria sua carne para comer, chamando-os a crer antes de buscarem saber. Então veja, eles ficam escandalizados. Como é que você vai dar de comer a sua própria carne? Como é que você vai dar de beber o seu próprio sangue? Sim, mas eu não vou poder explicar para vocês o que é isso se vocês não creem. Vocês não creem, vocês não estão com o coração aberto. Então, para comungar Jesus é preciso ter um coração aberto. Por isso que a Igreja Católica é pedagógica. Por que a sua criança tem que passar por uma catequese? Porque antes de ela receber Jesus, ela vai ter que crer em Jesus. Até mesmo uma criança. Um adulto que ainda não fez sua catequese, então antes de você receber a Eucaristia, você vai ter que fazer a catequese, você vai ter que fazer o crisma. Então veja que a igreja, ela ainda segue o Evangelho. Antes de receber Jesus, você precisa crer. Porque senão para você é pão. Eu me lembro na época que eu era pároco, os catequistas me reclamaram de uma criança que não aparecia na catequese. Eu fui conversar e chegou na época da Eucaristia, ela queria comungar. Eu fui conversar com a mãe e com aquela criança. Na conversa com a criança e com a mãe, percebi que a mãe estava nem aí para a educação dos seus filhos. Tanto faz e tanto fez ir para a catequese ou não ir. Então, se meu filho não queria ir aquele dia na catequese, deixava ele dormindo, deixava ele brincando. O que aconteceu? Aquela criança não teve suporte em casa dos seus pais, ia na catequese a hora que queria, e talvez a hora que ia para a catequese brincava e não queria ter fé. Eu fiz uma pergunta simples para aquela criança: você sabe o que é Jesus na Eucaristia? Você sabe o que significa aquele pão que você vai receber? Aquela criança disse: não sei. E já estava perto de receber Jesus. Eu disse para ela: você não tem condições. Você não levou a sério. Falei para os pais: vocês não levaram a sério. Não é possível receber a Eucaristia sem primeiro crer, sem ao menos distinguir
Não se espera muito de uma criança. Não se espera que ela saiba teologia. Não se espera que ela saiba dos padres da igreja, igual eu estou falando aqui com vocês. Não se espera que ela saiba de Bíblia como um adulto. Mas ao menos se espera que uma criança saiba diferenciar o que é o pão da padaria com o que é o corpo de Cristo. Aquela criança que eu conversei não sabia distinguir entre um pão material e o corpo de Cristo. E eu, como pároco, tive que dizer para ela: você não vai fazer a sua primeira Eucaristia, você não está pronto. Fui mal com aquela criança? Fui mal? Eu seria mal se eu tivesse dado, porque ela não está preparada. Esses judeus que estão murmurando, vão receber a Eucaristia? Não, porque não estão preparados. Vocês estão entendendo que a Eucaristia, ela só pode ser vivida se eu tenho fé, se eu creio. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, para os judeus que murmuravam, que discutiam, ele não disse como isso se daria. Mas eu pergunto para vocês, teve algum momento que Jesus mostrou como é que seria isso? Sim, na última ceia, Mateus 26, 26, mas para aqueles que creram, ele partiu o pão e lhes deu, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Vês como ele não explica o mistério àqueles que insensatamente rejeitaram a fé sem investigação, mas aos que creem declara-o clarissimamente. Ou seja, o que Cirilo de Alexandria está nos ensinando, para os judeus ele não explicou nada, porque vocês não estão abertos a crer. Mas depois, na última ceia, eu vou explicar para os meus apóstolos como é que vai se dar isto. Então ele pega um pão, ele abençoa o pão, ele dá graças e diz: este pão é o meu corpo. Então para os apóstolos agora ficou claro: então a gente vai comer este pão, mas não é mais pão. Isso. Agora para aqueles que creem eu explico. Agora para você que está aberto à luz, venha para a luz. Então era isso que eu queria dizer: este pão não é mais pão, isto é o meu corpo. E este vinho não é mais vinho, isto é o meu sangue. Então eu vou beber este vinho, e este vinho não é mais vinho, é sangue. Isso. Então eu vou comer este pão, mas não é mais pão, é carne. Isso. Está claro, sim ou não? Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha a promessa de Jesus para nós. Cirilo de Alexandria continua: quem quer que coma a santa carne de Cristo tem a vida eterna, porque sua carne tem o verbo, que por natureza é vida. Então olha que bonito: se você comer a carne de Jesus, você tem vida, porque a vida é Ele. Então não tem como você comer de Cristo e não ter vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida, como nós vimos em 1 João capítulo 5, versículo 11, na pregação passada. Um outro padre da igreja diz, Filoxeno, ele diz: pois na medida em que um pecador recebe o corpo e o sangue de nosso Senhor na fé,
Ele está em nosso Senhor, e nosso Senhor está nele. Como o próprio Senhor diz: onde o Senhor habita, lá também está o seu Espírito. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida. Repete comigo: verdadeira comida. Então não é comida de mentira, é comida de verdade. Diga comigo: verdadeira comida. E o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Diga: verdadeira bebida. São João Crisóstomo, ou ele quer dizer que o verdadeiro alimento era aquele que salva a alma, ou quer lhes assegurar que o que dissera não era mero enigma ou parábola, mas que deveis realmente comer o corpo de Cristo. Olha que bonito. Quando Jesus fala verdadeiro alimento, verdadeira bebida, é porque ele está querendo dizer o seguinte: o alimento que vocês comem aqui, vocês vão morrer um dia. O alimento que vocês comem na terra é perecível, é passageiro. Este alimento vai salvar a alma de vocês. Portanto, é verdadeira comida, é verdadeira bebida, porque é um alimento que salva a alma. Se este alimento da terra salva você de um desmaio, se esse alimento que da terra salva você da morte, porque se você não comer você morre, eu estou falando de um alimento que salva a tua alma. E Jesus chega a ser forte em dizer: se você não comer você morre. Mas também Jesus, ao falar verdadeira comida e verdadeira bebida, ele está deixando claro: agora eu não estou falando em parábola. Agora eu não estou falando em enigma, eu estou falando de forma literal. Aqui temos uma coisa importante. Tem muitas coisas na Bíblia que nós não podemos ler de forma literal. Por exemplo, quando Jesus disse assim: se teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. Que tal aplicarmos isso literalmente? O que acontece com você? Você já estava cego. Você já estava sem nenhum olho. Se você aplicar essa palavra na sua vida, literalmente, arranca um olho toda vez que ele te leva a pecar, provavelmente você já estaria sem olhos. Sim ou não? 2 olhos seria um pouco. Quando Jesus fala isso, ele não está falando de forma literal, ele está falando de forma espiritual. Em outras palavras, mortifica os seus olhos. Você está querendo ver o que não agrada a Deus? Mortifica, faça eles morrer, faça o desejo carnal morrer. E nesse contexto, Jesus está falando: vocês ouviram o que foi dito, não pecarás contra adultério, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma outra mulher, desejando-a no seu coração, se você olhar, desejando-a no seu coração, você já cometeu adultério. E aí ele continua: portanto, se teu olho te leva a pecar, arranca ele e joga fora. É melhor você entrar com um olho no céu, do que com os 2 você ir para o inferno. Jesus falou isso. Essa palavra, ela pode ser lida de forma literal, sim ou não? Não. De forma somente espiritual. Agora, no discurso do pão da vida, eu dou para vocês a minha carne, verdadeira comida, verdadeira bebida. Os judeus estão falando de forma literal, isso é loucura. De forma literal, isso parece canibalismo. Mas Jesus está falando de forma literal. Não é de forma espiritual. Então aqui nós não estamos diante de uma parábola. Aqui nós não estamos diante de um enigma, onde Jesus está falando: não, é espiritualmente.
Então, se você estiver ouvindo a palavra de Jesus, você vai estar comungando Jesus também. Mas esse é outro sentido. Esse é o sentido de Mateus 4,4. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, como eu já disse em outras pregações, na Bíblia, nós vamos ter no mínimo 3 significados para o pão. O pão material, primeiro significado. O pão da palavra, Mateus 4,4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, o sentido que Jesus está falando aqui é o sentido do seu corpo e do seu sangue, literal. Ficou claro? É tão literal que eles estão ficando escandalizados. Se não fosse literal, eles não precisariam ficar escandalizados. Se não fosse literal, Jesus não deixaria eles irem embora, que é a próxima pregação. Jesus teria dito: ei, vocês estão entendendo errado, eu não falei que vocês vão comer minha carne. Era sentido espiritual, vocês são tudo lentos para crer, vocês são lentos para entender. Não, Jesus não vai falar isso. Vocês estão entendendo certinho. Vocês vão comer a minha carne, vocês vão beber o meu sangue, verdadeira comida, verdadeira bebida. Só que como vocês não têm fé, como vocês não creem, eu não vou explicar para vocês. Jesus vai explicar na última ceia para os apóstolos. Como é que se dará isto? Diga comigo: verdadeira comida, verdadeira bebida. Literalmente. Ficou claro, sim ou não? Então, quando você olha para a hóstia consagrada, não é um olhar espiritual que a gente precisa ter. Ali você está vendo o corpo de Cristo. Seus olhos veem pão, mas a sua fé diz: não é pão, é Jesus. Santo Agostinho: enquanto as pessoas desejam carne e bebida para saciar a fome e a sede, a verdadeira satisfação só é produzida por aquela carne e bebida que tornam imortais e incorruptíveis aqueles que a recebem. Então esse corpo de Cristo, esse sangue de Cristo torna você imortal. Ele está falando aqui da comunhão dos santos, onde a paz e unidade plenas e perfeitas. Portanto, nosso Senhor escolheu para os símbolos de seu corpo e seu sangue coisas que se tornam uma só a partir de muitas. Olha que bonito, Santo Agostinho. O pão é uma porção de grãos unida em uma massa única. O pão é uma porção de grãos unidas a uma massa única. O vinho é uma porção de uvas comprimidas em um conjunto. Então ele explica que o significado de comer seu corpo e beber seu sangue: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Portanto, participar daquela carne e daquela bebida é permanecer em Cristo e Cristo em ti. Quem não permanece em Cristo e quem em Cristo não permanece, não come a sua carne, nem bebe o seu sangue. Ao contrário, come e bebe o sacramento disso para a sua própria condenação. O que Santo Agostinho está nos dizendo e nos ensinando é o seguinte: só pode comungar o corpo de Cristo quem quer estar com Cristo. Comungar o corpo de Cristo para estar com Cristo. Se você quiser comungar o corpo de Cristo para depois adulterar, não vai valer a pena. Se você quiser comungar o corpo de Cristo para depois se embriagar, não valerá a pena. Se você quiser comungar o corpo de Cristo para depois viver uma vida mundana, não valerá a pena. Você comerá a sua própria condenação. Você está entendendo, sim ou não? Versículo 56.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu amo essa palavra. Repete comigo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Gente, olha que coisa linda, quando você comunga, Jesus permanece em você e você permanece em Jesus. Jesus permanece em você e você permanece em Jesus. Isso é palavra de Deus. Cirilo de Alexandria: ó sublime condescendência, o Criador se dá às criaturas para o seu deleite. O Criador se dá às criaturas. A vida se entrega aos mortais como comida e bebida. O Criador se entrega à criatura, a vida se entrega aos mortais como comida e bebida. Vinde, comei de meu corpo, ele nos exorta, e bebei do vinho que misturei para vós, e me preparei como alimento. Me preparei como alimento. Mostrai-me para aqueles que me desejam. A Eucaristia é para aqueles que desejam. A Eucaristia é para aqueles que querem. De minha própria vontade, Jesus falando para você, de minha própria vontade eu me tornei carne. E tornei-me participante de vossa carne e de vosso sangue. Comei de mim, pois eu sou a vida, e vivei, pois é isto que eu desejo. Comei do meu pão, pois eu sou o grão de trigo que dá vida. Eu sou o pão da vida. Bebei o vinho que misturei para vós, pois sou a bebida da imortalidade. Eu sou a videira verdadeira. Bebei minha alegria, o vinho que misturei para vós. Agora, guarda aí João capítulo 6, já que ele falou da videira verdadeira, diante de tantas pregações que vocês já ouviram, vamos ler agora o relato de João capítulo 15, porque agora vai ficar mais claro. João capítulo 15, versículo de 1 em diante. João capítulo 15, versículo 1 em diante. Leia aí comigo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Liga este versículo ao que a gente acabou de falar. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como é que eu vou permanecer em Jesus? Pela palavra e pela Eucaristia. É por isso que na missa sempre tem o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Toda missa começa com o pão da palavra. Primeiro você ouve uma primeira leitura, um salmo, um evangelho, e depois vem o padre fazendo uma homilia. Você é alimentado do pão da palavra. Termina o pão da palavra, agora você vai ser alimentado com o pão da Eucaristia. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Se você não permanece no sangue de Cristo, você não vai poder dar fruto. Eu aqui estou pregando para católicos, e um católico só dá fruto se ele estiver na Eucaristia. Eu não sei como funciona para as outras denominações, não sei. Eu estou pregando para o meu povo católico. Para um católico, ele só dá fruto se ele tem a vida eucarística.
Repito, para de outras denominações eu não sei como acontece. Eu não sei como que funciona, porque eu não estou lá. Mas para um católico eu não consigo entender como é que você vai frutificar sem a missa, sem a Eucaristia. Não tem como. Olha para quem está do seu lado e diga: para nós católicos só crescemos na Eucaristia. E deixa eu perguntar, quem aqui é feliz de ser católico? Diga comigo então: eu sou feliz por ser católico. A minha igreja tem a Eucaristia. Glória a Deus. Que alegria quando eu vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria nós como católicos, quando nós entramos numa igreja, nós sabemos que ali não é a casa do padre, mas ali é a casa de Deus. Que alegria quando nós entramos numa igreja católica e nós sabemos que na maioria delas tem o Santíssimo Sacramento morando naquela casa. Que alegria saber que eu posso entrar numa missa e vou poder comungar nessa missa. Isso é a alegria de ser católico. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Veja, essa palavra se comunica muito bem com João 6. Aquele que não permanece em mim será lançado fora. Jesus falando para os judeus: se vocês não comerem a carne e não beberem do meu sangue, vocês não terão a vida. Versículo 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no amor, no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Para que vocês permaneçam em mim, eu vou dar minha vida por vocês. Eu vou dar a minha carne. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Voltemos a João, capítulo 6, versículo 57. João capítulo 6, 57. Assim como o Pai que me enviou vive, olha que bonito, assim como o Pai que me enviou vive, o Pai vive, e eu vivo pelo Pai. Olha que bonito, meu Pai vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Olha a nossa responsabilidade ao comungar. Você entendeu para que você comunga? Para que Jesus continue a viver nesta terra através de você.
Como é que você chega em casa depois da missa, hein? Você devia chegar em casa um outro Cristo. Ou você já chega xingando todo mundo? A mulher vai para a missa, chega em casa, a pia está lotada de coisa, já começa a xingar todo mundo. Olha para quem está do seu lado e diga: você comunga com a responsabilidade de se tornar outro Cristo. É sério ou não é isto? Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, viverá por mim. Eu tenho que viver a vida de Jesus, como está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo dizendo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então Frei Gilson tem que morrer. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Eu tenho que morrer, eu tenho que me negar. A vida de um cristão não é mais o Frei Gilson vivendo nele, mas é Deus, é Jesus vivendo no Frei Gilson. É Jesus falando em mim, é Jesus pensando em mim, é Jesus agindo em mim. As minhas atitudes têm que ser as de Cristo. Então, quanto mais missa eu participo, eu tinha que ser mais de Jesus. Quanto mais eu comungo, mais de Jesus eu tenho que ser. Por isso que fica até estranho quando uma pessoa vai muito para a igreja, mas ela não muda de vida. Até os pagãos, eles questionam isso. Ora, não é você que vai para a igreja tanto e você ainda está assim, falando mal da vida de todo mundo, brigando. Como eu sempre conto para vocês, uma coisa que eu vivi, eu lá na minha paróquia, quando eu era pároco, comendo na casa dos paroquianos, de repente, o silêncio é interrompido e o vizinho e a vizinha começam a brigar, uma briga feia de casal. Eu me assustei, falei para a mulher: minha querida, está acontecendo algum problema lá, é melhor chamar a polícia, a coisa está feia. A mulher falou para mim: Frei, é todo dia assim, fique em paz. Eu falei: é todo dia assim? É todo dia assim. E eles vão na sua missa todo domingo. Eu falei: ah, entendi. Aí deu um nó na minha cabeça. Esse é o tipo de católicos que a gente tem. Eles vão à missa. Alguns já não estão indo mais para a missa. O índice de católicos que vão para a missa tem diminuído. Porque agora eu vou na missa quando eu quero. Eu troco a missa pelo shopping, eu troco a missa pela praia, eu troco a missa pelo descanso. Hoje inúmeros católicos fazem isso. Mas dos que vão, tem ainda uma grande porcentagem dos que só vão à missa, mas não mudam de vida, continuam com a pancadaria dentro de casa. Aquele que não vai na missa está errado, sendo católico. E aquele que, sendo católico, vai na missa, mas volta da missa como se não tivesse nada acontecido, também está errado. Então, ir para a missa deveria fazer você viver Jesus em você. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, viverá por mim. Então, Frei, eu sou uma pessoa impaciente. Então, mas agora você foi para a missa, você recebeu o pão que te traz a paciência. Então você chega em casa mais paciente. Ah, eu gosto mesmo de falar da vida de todo mundo. Então, mas agora você comungou. E a hoxa que caiu em cima da sua língua, devia botar um peso na sua língua e santificar essa língua, para que você só fale o que edifica o outro e não o que destrói o outro. Ah, mas eu tenho dificuldade de perdoar fulano de tal. Só que agora você comungou. E aquele Cristo que disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, foi o mesmo Cristo que você acabou de comungar. E se Ele perdoou os seus inimigos, você também deve perdoar os seus inimigos. Ah, eu estou cheio de desejos carnais. Eu sei que o sexo é só para o casamento, mas eu não aguento esperar. Só que você acabou de receber o corpo de Cristo, o Cristo puro.
que viveu a castidade. E portanto, se você recebeu Cristo, você recebeu também a castidade, o dom da castidade. Então viva a castidade. Você recebeu força para viver isto. Vocês estão entendendo? A Eucaristia é força para a gente viver a santidade, é para a gente viver a vida de Cristo em nós. Então, cuidado para você não comungar de qualquer jeito. Cuidado para você comungar e não mudar e ser a mesma pessoa. Hilário, ele diz assim: poderiam cópias sem vida ser equiparadas aos seus originais vivos? Poderiam efígies pintadas, esculpidas ou fingidas ou fundidas ser equiparadas à natureza que imitam? O Filho não é a imagem do Pai de tal modo, ele é a imagem viva do vivente. O Filho que nasce do Pai tem uma natureza em nada diferente da dele. E porque a natureza dele não é diferente, ele possui o poder da mesma natureza que é a sua. O fato de ser a imagem prova que Deus Pai é o autor do nascimento do unigênito, que Ele mesmo é revelado como a semelhança e a imagem do Deus invisível. E portanto, a semelhança que está unida em união com a natureza divina é indelével e própria, porque os poderes dessa natureza são inalienavelmente seus. São Gregório Nazianzo: todas as coisas que o Pai tem são do Filho. Por outro lado, tudo que pertence ao Filho é do Pai. Nada então é exclusivo de um ou de outro, porque todas as coisas são comuns. Pois o próprio ser, essência deles, é comum e igual, assim que o Filho o receba do Pai. É neste sentido que se diz: eu vivo pelo Pai. Não como se sua vida e ser fossem sustentados pelo Pai, mas porque Ele tem o seu ser dele, além de todo o tempo e de toda a causa. Santo Agostinho: o Senhor e Mestre convida seus servos e o alimento que prepara para eles era Ele mesmo. Quem ousaria comer seu próprio Senhor e Mestre? E no entanto ele disse: quem me come viverá por minha causa. Quando Cristo é comido, é a vida que é comida. E não é morto para ser comido, mas Ele traz vida aos mortos. Então quando você come Jesus, você não está matando Jesus. Pelo contrário, você come Jesus, você não mata Jesus, mas Ele traz vida a você que estava morto. Então quando você come Jesus, você não mata Jesus, é Ele que te traz vida. Quando é comido, Ele alimenta sem diminuir. Não tenhas medo, irmãos e irmãs, de comer este pão, caso talvez o terminemos e não tenhais mais o que comer depois. Que Cristo seja comido. São Gregório Nazianzo: que Cristo seja comido. Quando comido, Ele vive, e porque quando morto, ressuscitou. Amém. Diga comigo: Cristo seja comido. Porque quando comido, Ele vive. Quando morto, Ele ressuscitou. Quem aqui está com vontade de comungar Jesus já? Daqui a pouco, 4 horas começa a missa. Amém? Essa palavra está ficando clara para você? São João Crisóstomo: a vida de que ele fala aqui não é meramente vida, mas a vida excelente. Pois é claro por isso que ele não falou simplesmente de vida, mas daquela vida gloriosa e inefável. Pois todos vivem, até os incrédulos e os não iniciados que não comem daquela carne.
E ele também não está falando da ressurreição geral, pois todos igualmente ressuscitam, mas ele fala daquela ressurreição especial, gloriosa, que tem recompensa. Ou seja, São João Crisóstomo, ele está dizendo: olha, Cristo não está falando de uma vida terrena, porque de vida terrena todos vivem, até os pagãos podem viver mais que os santos. Não é de vida terrena que eu estou prometendo. Então preste atenção, Eucaristia não te promete vida terrena, te promete vida eterna. Amém? Diga comigo: Eucaristia não é para a vida terrena, mas é para a vida eterna. Isso tem que ficar muito claro. Depois, o que tem que ficar claro é que a ressurreição que ele promete não é a primeira ressurreição, é a segunda. Porque lembra que existem duas mortes e duas ressurreições. Diga comigo: duas mortes e duas ressurreições. Primeira morte é a morte do seu corpo. Segunda morte é a morte da sua alma, aqueles que serão condenados ao inferno. Apocalipse vai falar da segunda morte. Cuidado para você não passar pela segunda morte, que é a ida para o inferno. Quem for para o inferno, esse passou pela segunda morte, que não tem volta. Não tem volta. Então todos nós aqui provavelmente passaremos pela primeira morte, mas tomara Deus que nem todos e ninguém de nós aqui passe pela segunda morte. Olha para quem está do seu lado e diga: ó, segunda morte eu estou fora. Diga para ele: a primeira você está perto. Está perto não? Olha, você não sabe. Você sabe o dia que você vai morrer? Então pode ser que você esteja perto e não sabe. A primeira morte ninguém escapa. A segunda morte você pode escapar? Sim. Então quando Jesus fala de ressurreição, ele também não está falando da primeira. Eu já falei disso na pregação passada. Porque na segunda volta de Cristo, todos os corpos vão ressuscitar. Aliás, vamos ver isso na Bíblia, para vocês não acharem que eu estou inventando. Vamos ver se eu acho aqui. Se eu não me engano, 2 Tessalonicenses. Vamos ler todo o relato da vinda de Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ler. Acharam? 2 Tessalonicenses capítulo 2, e vamos ler o capítulo 2 até o versículo 12. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como precedente de nós, e que vos afirmassem estar eminente o dia do Senhor. Paulo aqui está falando, cuidado para as pessoas não enganarem vocês, porque tem gente aí escrevendo coisas e estão falando que sou eu que estou escrevendo. Cuidado, tem gente enganando vocês aí. Eu escrevo cartas, mas cuidado para vocês não terem cartas falsas. É porque Paulo não vivia ainda na época da internet, que tem até inteligência artificial para fazer vídeo falso nosso. Na época era só carta falsa. Versículo 3: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, e portanto
e a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Forte essa palavra. Essa palavra fala do anticristo. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará ao seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Olha que bonito, o anticristo vai vir, o mistério da iniquidade vai crescer, mas quando Jesus voltar, com o sopro de sua boca tudo vai acabar. Eu quero que você entenda que Jesus já é vencedor, nós já vencemos, e quando Jesus voltar, Ele vai colocar um ponto final no mal no mundo. Nós já somos vencedores, nós já somos vencedores. E Ele virá para buscar os santos, Ele virá para buscar os justos, Ele virá para separar os maus dos bons. Versículo 9. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade, que os teria podido salvar. Por que muita gente vai se perder? Porque não cultivou o amor à verdade. Ouviu a verdade, mas quis a mentira. Ouviu a verdade, mas não suportou a verdade. Versículo 11. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Ficou claro? Palavra do Senhor. Não era essa palavra que eu queria ainda. Eu vou achar ela aqui. Porque eu não quero que vocês fiquem sem essa palavra. Tem várias citações que a gente pode falar sobre isso. Vamos ver 3 citações que falam da ressurreição de Jesus. A ressurreição dos nossos corpos na segunda vinda de Cristo. Primeira, vamos em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo de 28 a 29. Porque essa palavra é importante, porque é o próprio Jesus falando. João capítulo 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Então quem está no sepulcro vai sair de lá ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Na verdade, não precisa de outra palavra. Quantas mortes existem? Quantas ressurreições existem? Todos aqui vão passar provavelmente pela primeira morte, ok? Mas você não precisa passar pela segunda morte, que é o inferno. Agora, você quer passar por uma ou duas ressurreições? Você quer passar por uma ou duas ressurreições? Cola aqui do Frei, ó, cola aqui, fala 2, Frei. Diga comigo, eu quero ressuscitar 2 vezes. Mas você não quer morrer 2 vezes, não é isso? Então você fala assim comigo: morte 1, ressurreição 2. Morte 1 porque a segunda morte eu não quero. A segunda morte é o inferno. Qual é a primeira ressurreição? Vamos ler de novo o texto? João capítulo 5, versículo 28.
Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros, está falando de você, você vai estar lá no sepulcro, lá no caixão, os bichos já te comeu, e de repente quando você ouvir a voz de Jesus na segunda vinda, o que vai acontecer? Sairão dos sepulcros ao som de sua voz. Diga comigo, primeira ressurreição. Quando eu ouvir a voz de Jesus, fala alto, quando eu ouvir a voz de Jesus, eu vou levantar do caixão. Eita, que vai ser bonito, quem estiver vivo vai desmaiar. Imagina você ressuscitando. Vão desmaiar. Vão para a segunda ressurreição. Os que praticaram o bem. Quem praticou o quê? Se você praticou o bem, vão para a ressurreição da vida. Opa, outra ressurreição. Agora nós vamos ressuscitar para o céu. Se você viveu bem, se você viveu a vida de Cristo nessa terra, você ressuscitou do sepulcro, agora você vai ressuscitar para o céu. Amém? Diga, eu quero essa ressurreição. Agora, aqueles que praticaram mal ressuscitarão para serem condenados. Então eles ressuscitaram do sepulcro, mas não para ir para o céu, para ir para o inferno. Isso é uma ressurreição para a vida eterna? Então eles só receberam uma ressurreição, a ressurreição para serem condenados. A coisa é séria, minha gente, não cabe aqui não. Olha para quem está do seu lado e fala, tem muita coisa para acontecer ainda. Dá um toquinho nas costas dele e fala, por isso que você tem que viver bem, por isso você tem que estar do lado dos bons. Diga comigo, o meu lado é o lado dos bons. Não saia do lado dos bons, custe o que custar. Mesmo que nós sejamos a minoria, fique do lado dos bons. Pegue a sua mão bem alta e diga, os cristãos não seguem a maioria. Um cristão fica do lado dos bons. Então, meu irmão, se está todo mundo indo para o lado de lá, para o lado dos maus, as más coisas deste mundo, você não é Maria vai com as outras, você fica com Cristo. Você fica do lado do bem, porque você quer ressuscitar para a vida eterna. Amém? Para a gente terminar, João capítulo 6, versículo de 58 a 59. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. São João Crisóstomo. Se foi possível sem colheita ou fruto da terra ou algo do tipo, preservar a vida dos antigos israelitas por 40 anos, muito mais ele será capaz de fazer isso agora, tendo vindo para um propósito maior. Ele sabia quão preciosa a vida era aos olhos das pessoas, e por isso repete muitas vezes sua promessa de vida do mesmo modo que o Antigo Testamento fizera. Mas o Antigo Testamento oferecia apenas vida longa. Diga comigo, o Antigo Testamento oferecia apenas vida longa, ao passo que o Novo Testamento, em Jesus Cristo, não oferece vida longa, mas vida sem fim, vida eterna.
Essa promessa era a abolição daquela sentença de morte que o pecado havia trazido sobre nós. O pecado trouxe sobre você uma sentença de morte, e Jesus está tirando essa sentença de morte sobre nós. Aquele que comer deste pão, aquele que beber deste sangue, terá a vida eterna. Amém? Aplaude essa palavra. Convido você a ficar de pé, aplaudir a Eucaristia. Viva o pão vivo descido do céu! Viva o pão vivo descido do céu! Viva o pão vivo descido do céu! Ergue teus braços e diga: eu vou ressuscitar no último dia. Vamos terminar essa pregação cantando. Meu Deus, eu creio e adoro. Espero e te amo. Espero e te amo. Ah, que bonito, por aqueles que não creem. Por aqueles Que não te amam, Jesus. Presente aqui. O céu se faz presente aqui. E olhas para mim, Jesus. E olhas para mim. Porque me amas. Porque me amas. Sem igual. Vamos cantar do começo essa canção? O meu coração tem sede de te amar, Jesus. Cante, vai. O meu coração tem sede de te amar. Vir ao teu encontro, Jesus. Vir ao teu encontro, Ansioso. ansioso em te adorar. Imagina você na fila da comunhão. O meu coração tem sede, Jesus. O meu coração tem sede de te amar. Você sai da sua casa para ir ao encontro dele.